Boa tarde, meus amores! Nas videoaulas de hoje, estamos falando sobre unidade de medida. Com a tia Beatriz, falamos sobre a medida de capacidade, que é como podemos medir a quantidade de líquido que cabe em alguns recipientes. O seu símbolo é a letra L. E o instrumento que nós utilizamos para medir esta quantidade, esta capacidade em litro, são instrumentos em que podemos ver a marcação. Vejam a figura de um instrumento que podemos utilizar para medir a capacidade de recipientes. Em seguida, falamos sobre a medida de comprimento, sendo o metro sua unidade de medida, utilizada para medir o comprimento, ou o que falamos de tamanho. O seu símbolo é a letra M. E os instrumentos que podemos utilizar para realizar essas medidas de comprimento podem ser fita métrica, trena, régua, o metro articulado. Observem as figuras. Agora nós iremos falar sobre as medidas de massa ou peso, como comumente dissemos. A medida de massa, o quilograma, é a unidade de medida. Nós podemos chamar também de quilo ou usar o símbolo kg para representar esta unidade de medida. E qual o instrumento que utilizamos para medir este peso, a massa? Bem, crianças, o instrumento que utilizamos para medir a massa de objetos e também de pessoas é a balança. Há vários tipos e tamanhos de balanças diferentes para que possamos calcular pequenas ou grandes quantidades. Este cálculo é muito importante porque em nosso dia a dia há vários momentos que utilizamos esta unidade de medida para, por exemplo, fazermos compras. Compramos frutas, verduras, carnes, enfim, vários produtos em que precisamos saber a quantidade, a sua massa, para podermos assim calcular o seu valor. Observem algumas imagens agora de vários tipos de balanças que podemos utilizar para calcular pequenas e grandes quantidades, como a tia disse. Agora, observem também diferentes produtos que compramos em que são calculados seus valores a partir da medida de massa, ou seja, de seu peso.